Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre equação do primeiro grau. Nós não vamos ensinar todas as regras. O primeiro passo dessa aula aqui, nós vamos ensinar como montar uma equação do primeiro grau, certo? Como assim? Passo a passo, na verdade, como resolver, identificar e como resolver. Esse é o primeiro passo. Virão outros videoaulas que eu vou, especificar como interpretar uma equação do primeiro grau e os outros detalhes, certo? Sobre esse assunto. Mas por hora, nós vamos aprender como identificar e resolver a equação do primeiro grau, correto? Pessoal, vocês aí, ó, que no link aí, ao clicar, aparecer umas propagandas aí, certo? Se vocês não quiserem, visualizar essas propagandas, que pelo menos, vejam aí, a demonstração até o final, para que possa nos ajudar, a continuar postando esses vídeos aí. Então vamos lá. Vou dar uma definição aí na próxima página, porém eu vou explicar a minha definição para seu melhor entendimento, certo? Veja bem. Então, diz aí, denomina-se a equação do primeiro grau na incógnita x qualquer igualdade do tipo ax mais b igual a zero. Em melhor outras palavras, a e b lá, gente, está representando qualquer valor numérico, certo? No caso aí, eu coloquei ao lado aí 3x mais 5 para representar o valor de A e de B. Então, isso aí são definições de certos livros que existem, certo? Eu vou dar a minha definição para você identificar a equação do primeiro grau. Veja bem, para mim a equação do primeiro grau é quando tem uma letra que indica um número desconhecido, no caso aí x. E a outra minha definição é quando tem um sinal de igualdade. Então, veja os exemplos que eu dei. 1. X mais 5 igual a 11. Então, foi o que eu disse. Minha definição é: tem sinal de igualdade aí? Tem. Especifiquei, na cor amarela aí. Tem um número desconhecido? No caso aí, x? Tem. Então, x mais 5 igual a 11. Tem o sinal de igualdade e tem a incógnita x aí. Então, identificamos aí uma equação do primeiro grau. A partir do momento, gente, que a gente colocar o sinal de igualdade, nós já chamamos de equação, certo? O x ele é usado como primeiro grau. Qual o segundo grau? O segundo grau é o que a gente estudou no ensino médio, certo? X elevado a 2. Isso aí não vem ao caso agora. Nosso objetivo aqui é o primeiro grau. Então, se x elevado a 2 é o segundo grau, apenas x é primeiro grau. E o nome advém daí, certo? Igualdade representa a equação e o x representa primeiro grau. Então, por isso se dá o nome. Equação do primeiro grau, ou seja, igualdade e x. Segundo exemplo, 3x menos 2 igual 5x mais 1. Aí eu lhe pergunto, apareceu a igualdade aí? Apareceu, é uma equação. Apareceu o x? Apareceu. Então, é uma equação do primeiro grau. Não importa se o x vai aparecer mais uma vez, como é o caso do exemplo 2 aí, ó, 3x, do outro lado da igualdade apareceu 5x, não importa, pode vir quantos x vierem, certo? Apareceu a igualdade, apareceu o x, equação do primeiro grau. Veja o exemplo 3 aí, ó. 3 sobre x menos mais x mais 1 sobre 2 igual a 6. Mesma coisa, apareceu igualdade, apareceu x. Não importa quantos x apareceram, não importa se ele vem associado a um número ou não, como no exemplo 2, no caso 3x. O x pode vir normalmente, certo? Isolado, só x, ou pode vir ligado a números, 5x, 3x, certo? Não importa. Então, gente, minha definição por hora é essa daí, certo? Não quero que muitas pessoas critiquem, o meu ensinamento, porque muita gente pode olhar e dizer, esse cara está falando besteira, Não é assim que se identifica. Eu estou ensinando, geralmente, a pessoas que já têm, vamos dizer assim, um pouco de conhecimento sobre cada assunto que eu ensino. Então, não vão criticar de forma errônea, certo? Então, minha identificação aí que eu ensino por hora, para na prática vocês identificar essa daí, certo? Eu vou mostrar a equação aí na próxima página e vamos resolvê-la passo a passo.
A equação diz aí, ó. Pergunta. Resolver a equação 5x menos 10 igual a 3x. Eu lhe pergunto, tem igualdade aí, sinal de igualdade? Tem. Está especificado aí em amarelo, certo? Tem x aí? Tem. 5x e 3x. Então, isso aí é a equação do primeiro grau, correto? Eu vou ensinar vocês agora como resolver, ou seja, como descobrir o valor de x. Então, prestem atenção. Eu coloquei aí o sinal da igualdade e vou dar duas dicas para você montar essa equação, certo? Prestem atenção. É isso aí mesmo. Antes, gente, da igualdade aí em amarelinha, que eu coloquei antes, no caso do lado esquerdo, onde está a setinha indicada aí, né? Em negrito, né? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar só valores que contêm x, só números que contêm x. No caso, lá na equação, nós temos 5x e 3x. Então, esses valores, eles têm que ficarem, certo? Antes da igualdade, né? Onde está a setinha preta aí, certo? Eles têm que ficar antes da igualdade. Só valores de x. Do outro lado, depois da igualdade, na setinha laranja, onde está indicando, só pode ficar só números, só valores que não contêm o x. Então, via de regra, quando a equação vem, a gente tem que fazer isso aí. A gente vai colocar a igualdade e antes da igualdade, do lado esquerdo, a gente vai ter que colocar só os valores que contêm x e após a igualdade, do lado direito, só valores que contêm números, sem conter o x no caso. Então, veja bem aí. Eu repeti, certo? A equação aí de cima e vou ensinar vocês aí como fazer isso. Podem observar que eu disse o seguinte. Antes da igualdade, a gente tem que isolar só os valores que contêm x. Nesse caso aí, nós temos 5x menos 10. Opa, 5x aí está correto, está do lado certo, né? Porém, o menos 10 não está, né? Aí só deveria conter valores que contêm x. O 10 não contém x. Então, devemos, né, mandá-lo lá para o outro lado, depois da igualdade, que é o lado correto dele, que é só onde contém os valores numéricos, sem x. Vamos fazer isso aí. Então, temos que mandá-lo para o outro lado, correto? Como é que isso acontece? A gente manda o 10 para o outro lado normalmente. Porém, tem uma observação aí. Quando a gente manda um número para o outro lado da igualdade, ele vai normalmente, porém só muda o sinal, certo? Nesse caso aí, ele está menos 10, ele vai ter que passar para o outro lado como mais 10, certo? Fazendo isso, ele fica assim. Ok, mandamos aí o 10 com sinal diferente, ficou positivo. Agora observem, depois da igualdade ficou 3x mais 10. Aí eu lhe pergunto, esse 3x aí está correto, ele aí? Não. A dica que eu dei foi que antes da igualdade ficam os valores numéricos que contêm x e depois da igualdade só valores numéricos que contêm números, só números. Nesse caso aí, esse 3x está aí de forma inadequada, certo? Então, temos que passar ele para o seu devido lugar, antes da igualdade. Vamos fazer isso. Passando aí, gente, o 3x para o outro lado da igualdade, segue o mesmo raciocínio. Passamos ele, só muda o sinal, certo? Ele está aí mais 3x, no caso, está positivo. Nós vamos passar ele como menos 3x. Ok, passamos aí, certo? E a partir daí já está tudo montado para resolver. Número está, né, depois da igualdade, normalmente. Antes da igualdade, só valores que contêm x. Resolvendo, nós vamos ter isso aí. É isso aí mesmo. 5x menos 3x, 2x. Muita gente, né, que está iniciando, eles erram bastante essa questão aqui, que eles pensam que 5x menos 3x, eles fazem dessa forma. 5 menos 3, aí acham que fica 2. E x menos x, 0. E acham que deveria ficar apenas só o 2, mas não é assim, gente.
Eu brinco sempre com as pessoas que eu ensino dessa forma aqui, que 5x é como se fosse a questão de minha prima. Ela tem 5 bonequinhas da Xuxa, no caso 5x, né? 5 Xuxinhas. E ela tem 5 Xuxinhas e menos 3 Xuxinhas. Tira, né? 3 Xuxinhas. Vai ficar, no caso, 2x, ou seja, 2 Xuxinhas. Isso aí não vem ao caso, né? Só foi uma forma de tentar abrir a mente de vocês mesmos, mas tudo bem. Então, 5x aí menos 3x é igual a 2x, certo? Repete o 10 igual a 10, certo? A partir daí eu vou dar uma dica para vocês. A partir desse ponto, nós temos que isolar o valor de x, certo? Só x, desta forma. X igual, certo? Que é o valor que a gente quer descobrir, no caso, o valor de x. Porém, tem antes aí em cima, tem um 2 junto com x. 2x igual a 10, certo? Vou explicar um negócio para vocês. 2x, gente, é a mesma coisa, no caso está especificado aí, 2x, é a mesma coisa de 2 vezes x. É como se tivesse um pontinho ali, ó, entre o 2 e o x, ali no meio. Só que na matemática ela não expressa esse pontinho, essa identificação de multiplicação. Então todo número que vier 2x, 4x, pode ser y, não importa, 7y, esses números que vêm junto de letras é uma multiplicação, né? Ela não especifica, porém é. O que acontece aí? O 2 aí, que está multiplicando com x, no caso, 2x, se eu for passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, não é o mesmo caso que eu fiz lá com 3x, que a gente passa ele inteiro e só faz mudar o sinal. Nesse caso aqui, o 2 está multiplicando e ele vai passar dividindo. Vai ficar desta forma aqui, ó. Certo? Então, x igual a 10 dividido por 2, que dividindo fica x igual a 5. Então, observe. Eu vou voltar algumas páginas anteriores, quando a gente estava resolvendo essa equação aí. Vou tentar explicar melhor essa questão aí do número que está multiplicando e passa dividindo, certo? Então, eu voltei a um exemplo anterior, quando a gente já estava, né, resolvendo essa parte aí. E eu expliquei o seguinte, no caso aí o 3x, eu disse se eu for passar ele de forma inteira para o outro lado, certo? Quando eu falo inteira, aí eu não estou me referindo ao conjunto dos números inteiros, não. Quando eu falo inteira, eu estou me referindo ao 3 e ao x junto, certo? Junto. Se eu for passar o 3x, todo mundo junto aí, o 3 e o x, para o outro lado da igualdade, eu vou ter que passar ele mudando o sinal, ou seja, menos 3x, correto? Sempre. Agora, 3x é a mesma coisa de 3 vezes x, foi o que eu disse a vocês, certo? É como se tivesse um pontinho de multiplicação ali entre o 3 e o x. Aí vamos fazer, se eu quisesse passar apenas o 3 para o outro lado, veja. Aí sim, gente, nesse caso aí, se eu quisesse passar apenas o 3, aí você tem que observar o seguinte. Eu disse que essas expressões que vêm junto com a letra 3x, 5x é uma multiplicação, correto? Então 3 está multiplicando com x aí no caso. Se eu for passar só o 3 para o outro lado da igualdade, ele vai ter que passar dividindo. Então isso aí é uma regra. Então gravem. Todo número que está multiplicando com o outro, se ele for passar para o outro lado da igualdade, ele vai ter que passar dividindo. Correto? Nesse caso aí, passamos o 3 e observem como ficou. 5x dividido por 3, certo? Então, passou apenas o 3. Voltamos cá novamente, né, à equação. E agora eu vou voltar as dicas, né, para vocês fixarem. Eu disse que na equação, quando a gente for montar, eu disse, antes da igualdade, sempre valores que contêm, né, o x, só números que contêm x. Depois da igualdade, só valores numéricos, sem x, certo? E as duas dicas que eu dei embaixo aí, ó. Se for passar um número inteiro para o outro lado da igualdade, você muda o sinal, certo?
essa expressão inteira que eu disse, né, que eu dei os exemplos aí, a equação, exemplo, 5x, 3x. Se eu for passar essa expressão toda, né, eu tenho que passar ela para o outro lado da igualdade e mudo apenas o sinal. A outra dica lá embaixo, se for passar um número que está multiplicando com outro, você passa dividindo. Foi o mesmo exemplo aí que eu dei, 5x, 7x. Se for passar apenas esse número que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu vou colocar aí um outro exemplo aí de outra equação, eu vou falar menos, né? E vocês vão observar mais e vão, né, ver aí como é que se resolve novamente. Então, tem a equação aí, vamos repeti-la. Repetindo aí, vamos fazer o mesmo processo. Antes da igualdade, só valores que contêm x. Depois da igualdade, vamos organizar e vamos deixar só os valores que contêm números, certo? Então, vamos começar aí com o valor numérico. Antes da igualdade, temos 2x mais 7. 7 não contém x, certo? Então, vamos passar ali para o outro lado, né? Que é o seu lado adequado. Então, mais 7 passa para o outro lado, fica menos 7. Vamos passar agora o menos 3x para o outro lado, certo? Ou seja, vamos passar para o seu lado adequado, que é antes da igualdade. Está menos 3x, fica ok. Então, observem, gente. A partir daí, nós já deixamos, né, todo mundo nos seus devidos lugares. 2x mais 3x, onde só contém, né, números com a letra x, igual a 12 menos 7. Depois da igualdade só contém valores numéricos, sem o x. Montando, vamos ter 2x mais 3x, 5x. 12 menos 7, 5. Aí vem aquele próximo passo que eu disse. Nesse caso aí, a gente vai isolar o x e agora eu vou passar o 5 para o outro lado da igualdade. Porém, eu não estou passando o 5x todo junto. Nesse caso aí, se eu fosse passar o 5x, eu iria passar para o outro lado da igualdade como menos 5x. Nesse caso aí não. Nesse caso eu quero isolar apenas o valor x e o 5 que está multiplicando, nesse caso aí com x, é passar dividindo, correto? Todo mundo que está multiplicando, se eu for passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Então fica desta forma aqui. Então é isso aí, gente. Obtemos, certo, o resultado. Espero que tenham gostado, né, do meu método de resolução, certo? Identificação, certo? Só recapitulando novamente, eu disse que para identificarmos, você observa, tem o valor de igualdade, né? O sinal de igualdade é uma equação. Tem o valor de x, então podemos, né, já considerar a equação do primeiro grau. O outro passo que eu disse foi, antes da igualdade, isolamos só valores que contêm a incógnita x e depois da igualdade só valores numéricos, certo? Sempre observando que ao passar um valor para o outro lado da igualdade, tem que mudar o sinal. Ao fazermos isso, certo? No finalzinho já isolamos o x e o valor que está multiplicando com x passa dividindo. A partir daí podemos, né, achar, né, a resolução, a resposta. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado, certo? Do método aí de resolução. Outras aulas virão, aí foi o primeiro passo, né, da equação do primeiro grau. Vamos ver outros detalhes, né, como por exemplo, modo de interpretação, né, de equação do primeiro grau, no qual vocês vão aprender a montar, né, interpretar a equação e montar a equação e posteriormente resolver. Então é isso aí, bons estudos, boa sorte.